Olá, boa tarde. Você assiste a partir de agora a sessão ordinária do Tribunal de Contas do Espírito Santo, realizada no dia 31 de outubro, quinta-feira. Nesta sessão, será eleito o novo corpo diretivo da Corte, formada pelo presidente, vice-presidente, corregedor e ouvidor. Havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e, nos termos do artigo 73, inciso 1º, do novo regimento interno deste tribunal, submeto ao plenário para aprovação a ata da 76ª sessão ordinária. Ata em discussão, em votação, ata aprovada conforme distribuição. Leitura do expediente. Não há, senhor presidente. Senhores conselheiros, sendo a presente sessão destinada ao processo eleitoral deste tribunal, proponho ao plenário a inversão da ordem dos trabalhos para que sejam apreciadas, neste momento, as medidas cautelares ou medidas urgentes, constantes ou não, da pauta dessa sessão. Não havendo medidas cautelares, passemos à fase de comunicações da presidência. Senhores conselheiros, considerando a convocação realizada na 76ª sessão ordinária do corrente, nos termos do artigo 12, caput, e parágrafo 1º, 3º e 4º da Lei Complementar Estadual 621/2012 e do artigo 18, caput, e parágrafos do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, iniciaremos o processo eleitoral desta Corte para o biênio 2014-2015. Sucessivamente, procederemos à distribuição das cédulas oficiais destinadas à eleição para os cargos de presidente, vice-presidente, corregedor e ouvidor deste tribunal para o biênio 2014-2015 entre os conselheiros efetivos. Solicito ao secretário-geral das sessões que leve a urna, que deverá ser exposta totalmente vazia, aos senhores conselheiros. E solicito a distribuição das cédulas para iniciarmos a votação para o cargo de presidente. Informamos a todos os senhores que a sessão de hoje está sendo transmitida em tempo real pela internet, através do portal do Tribunal de Contas. Procedida a votação, respeitando a tradição deste plenário, convido o senhor conselheiro Sérgio Godinho Ferreira Pinto, decano deste plenário, o senhor procurador especial de contas, doutor Luciano Vieira, a proceder ao escrutínio dos votos na mesa reservada ao membro do Ministério Público Especial de Contas.
Um voto, conselheiro Toffoli. Dois votos, conselheiro Toffoli. 3 votos, conselheiro Toffoli. 4 votos, conselheiro Toffoli. 1 voto, conselheiro Wagner. Ante o resultado da votação, proclamo eleito no cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conselheiro Domingos Augusto Toffoli, com 4 votos. Dando prosseguimento, solicito ao secretário-geral das sessões que leve a urna novamente vazia aos senhores conselheiros para que depositem seus votos para o cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é composto por 7 conselheiros titulares. Nós temos 5 titulares no momento. Temos um cargo vago e um cargo conselheiro que foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça. Procedida a votação, solicito ao secretário-geral das sessões que leve a urna novamente. Convido o senhor conselheiro José Antônio Almeida Pimentel e o senhor procurador especial de contas, doutor Luciano Vieira, a procederem ao escrutínio dos votos para o cargo de vice-presidente. Eu falo? Você fala. Primeiro voto, Rodrigo Flávio Chamon. Segundo voto, Rodrigo Chamon. Terceiro voto, Rodrigo Chamon. Quarto voto, Rodrigo Chamon. Quinto voto, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon. Apurados os votos, proclamo eleito no cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas para o biênio 2014-2015, conselheiro Rodrigo Chamon. Eleito com 5 votos válidos. Mais uma vez, solicito ao secretário-geral das sessões que leve a urna devidamente esvaziada aos senhores conselheiros para que depositem seus votos para o cargo de corregedor-geral. A Corregedoria do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo foi criada recentemente. Primeiro corregedor, no caso, fui eu. E o segundo corregedor, conselheiro e atual corregedor, conselheiro Domingos Toffoli. Estamos elegendo agora o corregedor para o próximo biênio.
Convido o senhor conselheiro Domingos Augusto Taufner, corregedor e presidente eleito, juntamente com o representante do Ministério Público, doutor Luciano Vieira, para proceder ao escrutínio dos votos de corregedor. Vou te ajudar a ligar o resto. 5. 1, 2, tem 5, né? Isso. Um voto, conselheiro Sérgio Abudib. 2 votos, conselheiro Sérgio Abudib. 3 votos, conselheiro Sérgio Abudib. 4 votos, conselheiro Sérgio Abudib. 5 votos, conselheiro Sérgio Abudib. Proclama eleito no cargo de corregedor-geral do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo o senhor conselheiro Sérgio Abudib. Eleito com 5 votos. Encerrando o processo eleitoral, solicito ao secretário-geral das sessões que leve a urna vazia aos senhores conselheiros para que depositem seus votos para o cargo de ouvidor-geral do Tribunal de Contas. O cargo de ouvidor é o cargo mais recente criado. O atual ouvidor, o conselheiro Rodrigo Chamon. E vamos verificar o ouvidor para o próximo biênio. Derradeiramente, convido o senhor conselheiro Benjamin desta corte, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamon e o senhor procurador especial de contas, doutor Luciano Vieira, a proceder ao escrutínio dos votos para o cargo de ouvidor. José Antônio Pimentel. José Antônio Almeida Pimentel. José Antônio Almeida Pimentel. José Antônio Almeida Pimentel. José Antônio Almeida Pimentel. Tendo em vista a apuração dos votos, proclamo eleito no cargo de ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo o senhor conselheiro José Antônio Almeida Pimentel. Com 5 votos. Cumpridas as formalidades legais e regimentais, dou por encerrado o processo eleitoral para o corpo diretivo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para o biênio 2014-2015. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros e procurador para comunicações e registro. Senhor presidente, Conselheiro Pimentel. eu acho que eu tenho o dever de ultrapassar os demais aqui, porque eu cheguei até a falar com alguém da imprensa que eu não disputava cargo nenhum. E eu quero dizer de que, das nossas reuniões, eu cheguei a colocar para o próprio presidente, tá certo, presidente, o senhor fique à vontade, tem a vice-presidência, tem o ouvidor, porque eu não desejo. E aconteceu de que houve, assim, até o meu voto, então, porque acabou sendo consensado, tá certo? Então,
a minha eleição. Então, quero justificar de que, com muita honra, tá, eu agradeço os votos dos meus pares e aproveitar a oportunidade para parabenizar o novo presidente Domingos, o vice-presidente Chamon, corregedor Sérgio. E deixo para parabenizar o senhor, que oportunamente ainda nós teremos a posse, os parabéns à Vossa Excelência, tá certo? Pelo gesto de democracia, pelo gesto que Vossa Excelência está marcando mais uma vez a sua administração, que ninguém vai desmascarar a sua administração, ninguém é capaz de qualquer ato que venha a ocorrer futuramente. É bom que os senhores tomem conhecimento, tanto os convidados como os servidores, o que Hanna fez aqui jamais será feito por qualquer outro presidente. A transformação que ele implementou no Tribunal de Contas, a época em que foi decidida a eleição dele, o Sérgio Abudib era presidente. Eu disse: Sérgio, só Hanna poderá fazer uma transformação, conhece o tribunal, é capaz. Então, presidente, essa marca o senhor vai deixar, ao deixar a presidência ano que vem, dia 2 de janeiro, porque está eleito hoje, a posse é em 16 de dezembro, e o presidente assume efetivamente em 2 de janeiro. Tá certo? Então, não se esqueça que o presidente até 31 de dezembro chama-se caso Hanna. Portanto, Hanna, aqui eu quero, assim, da minha parte, não faltou nada que o senhor me solicitasse em apoio à sua gestão. Da mesma forma, Rodrigo, Domingos e Sérgio, principalmente aos servidores, que foram imbatíveis nisso. Então, presidente, assim, a minha palavra é de apoio, tá certo? Até os últimos dias da sua gestão, e parabenizar, porque realmente, entendeu? O senhor, assim, fez, e só o senhor para fazer. Mas quero deixar um alerta também, de que Domingos, assumindo a presidência, não irá faltar, Domingos, a você, a nossa unidade. Não tem ninguém que fará com que traga para o tribunal pessoas de fora um desentendimento. Ninguém. Não adianta. Eu disse que ficaria 5-0. Eu errei, ficou de 4-1. Tá certo? Mas esse 1, nós compreendemos o voto. Nós entendemos o voto. Mas Vossa Excelência recebeu 5 votos. Mas aí, doutor, aí... Não, mas quando eu fiz a declaração, eu não era candidato a nada, tá certo? Então, eu quero, assim, que ótimo descontrair, tá certo? Aqui não tem ninguém amado aqui, tem ninguém aqui para fazer coisas que alguém esteja torcendo, que não vai desunir nós 5 conselheiros, não. Retrocesso é 0. 0. O que o presidente Hanna implementou será dado continuidade, mais ainda outros avanços virão. E outros avanços virão. A sociedade exige isso de nós. E nós teremos que estar atento para isso. Portanto, presidente, no nome dos prezados eleitos, o meu afeto, abraço, tá certo? E continue contando com o seu amigo e conselheiro Pimentel. Muito obrigado. Muito obrigado, Pimentel, pelas palavras carinhosas. A palavra continua franqueada. Conselheiro Rodrigo Chamon. Eu fiz um discurso que... 3 horas agora, viu, gente? Vocês preparem, viu? É brincadeira, né? Bem rapidinho, mas tentei primeiro agradecer mais uma vez a confiança de todos os colegas para mais essa missão. Eu vou direto ao ponto. Nós começamos
falando de unanimidade, debatemos muito unanimidade, precisamos tratar sem rodeios. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito rico agora. A unanimidade prevaleceu nas últimas disputas que participei diretamente. Presidência da Assembleia, a escolha de conselheiro e ouvidor dessa casa, e agora vice-presidente. Não está no texto, mas aí eu estou aqui complementando. A unanimidade também prevaleceu nas escolhas dos conselheiros Rana, Abudib, Pimentel e Domingos Taufner. Ela, a unanimidade, se fez presente mais do que nunca na composição do atual comando desse tribunal. Digo mais do que nunca, porque ela foi marcante em quase todas as discussões sobre temas estratégicos para o nosso avanço institucional, liderado pelo ex-piloto de avião Sebastião Carlos Rana. Contra fatos não há argumentos. Pelo menos nos casos que fiz referência, a unanimidade não foi burra, produziu resultados significativos. É fato, porém, que aqui e agora não marchamos na direção da unanimidade. Mas tenho absoluta certeza que isso se tornou, neste momento, um tema periférico, porque central em nossas relações é e continuará sendo a nossa inquestionável harmonia criativa. Podemos abordar o conceito de harmonia de dois modos distintos. Por um lado, a harmonia significa uniformidade de ideias e de comportamento. Por outro, equivale à mistura de conceitos e opiniões diferentes. O conceito de harmonia fértil está relacionado com a segunda definição. É impossível criar uma música com um único tom, mesmo que este seja repetido milhares de vezes. O retrato fiel da harmonia fértil é aquela linda orquestra, cuja formação é eclética em pessoas e em instrumentos. E é isso que precisamos ser, uma orquestra de contas. Este plenário é composto por homens de diversas formações. Não posso dizer ainda mulheres, homens e mulheres. O plenário nato, né? Os conselheiros natos. Este plenário é composto por homens de diversas formações acadêmicas e profissionais. Somos líderes diferentes. Já atuamos em campos distintos e em batalhas desafiadoras. Mas algo muito maior do que nossas diferenças nos uniu. O espírito público que reside enraizado em nossos corações. A nossa atuação sempre estará em sintonia com as ideias e desafios do século. Não há espaço para retrocessos. E a maior prova disso são as fotos estampadas de Sebastião Carlos Rana de Macedo e Domingos Augusto Taufner nos jornais de hoje. Essa é a prova. Não precisaria nem de texto. Essa é a bela disputa. Avançamos muito. São nomes do mais alto nível técnico e moral. Técnico. Sebastião Carlos Rana de Macedo. Veio do interior, Coronel Pacheco. Eu conheci Coronel Pacheco. Minha esposa estudou em Juiz de Fora. Coronel Pacheco é pertinho. Saiu de lá para trilhar carreira na Força Aérea Brasileira. Depois veio para o Espírito Santo para trilhar carreira neste tribunal. Há muitos anos. Saiu deste tribunal para estruturar a Auditoria Geral do Executivo Estadual.
voltou para este tribunal como conselheiro, foi corregedor e agora presidente. Até a formação acadêmica de ambos se assemelham. Primeiramente engenharia, posteriormente o direito. Este foi o retrato do Sebastião Carlos Rana e do Domingos Augusto Taufner. Domingos começou na política. Eu conversei com uma pessoa que acompanha a política, do meio, uma jornalista, que já tinha tido, Domingos, informações da sua belíssima atuação como vereador de Vila Velha, por 3 mandatos, 2 mandatos. Saiu da política partidária para entrar na vida dos estudos. Engenheiro mecânico, passou em diversos concursos públicos, é um dos maiores especialistas em previdência do país, porque presidiu o Instituto de Previdência da Prefeitura de Vitória. Depois estudou Direito, mestrado, e hoje é professor de Direito. Foi procurador de contas por concurso e virou conselheiro. Imaginem se algum tempo atrás a população do Espírito Santo teria a chance de abrir os jornais e ver lá esta disputa entre Sebastião Carlos Rana e Domingos Augusto Taufner, com esse currículo, com a qualidade moral que os senhores têm. Moral no sentido íntimo, moral na relação familiar, moral nos conceitos religiosos, moral na forma de tratar a missão pública como missão de nossas vidas. Então, retrocesso é um termo que não existe. Só pode ser alguém que imaginar isso é não querer reconhecer os fatos. Conselheiro Sérgio e Pimentel, penso que nossas maiores virtudes são a honra e a experiência de trajetórias fundadas em belas realizações na vida pública. Aliás, a administração pública é um grande avião voando sempre em tempestade, para fazer uma homenagem ao conselheiro Rana. Pilotamos esse grande avião em diversas circunstâncias e sempre pousamos em segurança. Não aprendemos a pilotar a administração pública em simuladores de voo. Aprendemos em tempestades. Aliás, todos os membros deste plenário, olha que coisa rica, todos os membros deste plenário atuaram firmemente no campo da gestão. Em homenagem à fé dos dois, estou recorrendo a um pensamento de Padre Manuel Bernardes. Abre aspas. Eu mudei um pouquinho, porque na época dele falava mandar, hoje ninguém manda, hoje lidera, não é isso? Não há modo de liderar ou ensinar mais forte e suave do que o exemplo. Persuade sem retórica, impele sem violência, convence sem debate, todas as dúvidas desata e corta caladamente todas as desculpas. Suas excelências são exemplos em todas as óticas e serão sempre reconhecidos por isso. Falei por último de honra e reconhecimento. O reconhecimento
primeiramente precisa ser conquistado. A honra, pelo contrário, precisa apenas não ser perdida. Cuidemos, então, incansavelmente de nossas honras, da honra deste tribunal e da honra do povo do Estado do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e que Deus abençoe vocês dois. Conselheiro Rodrigo, belíssimas palavras. Eu contei até 10 aqui para não ficar chorando, que eu sempre me emociono nessas solenidades. Parabéns e obrigado. Gostaria de citar e agradecer a presença do deputado Paulo Roberto, que muito honra essa casa com a sua presença, deputado. A palavra continua franqueada. Presidente. Conselheiro Sérgio Abudib. Depois desse improviso do conselheiro Chamum, fica muito difícil, de forma que eu vou me associar às manifestações de Sua Excelência. Acho que Vossa Excelência foi muito feliz em registrar o momento, em registrar o processo, e só me resta dizer da certeza de que esse tribunal permanecerá unido e produzindo em favor do Estado do Espírito Santo. Quero agradecer os votos recebidos e dizer que vou me esforçar para manter o nível da corregedoria iniciada pelo nosso presidente Carlos Hanna e pelo nosso futuro presidente Taufner. Obrigado. Obrigado, conselheiro Sérgio, pelas palavras. Continua franqueada. Senhor presidente. Conselheiro Domingos Taufner. Senhor presidente, senhores conselheiros, ilustre representante do Ministério Público de Contas, senhores auditores, servidores presentes, jornalistas que esses dias incansavelmente acompanharam esse processo. No próximo mês, completarei 32 anos de serviço público, dos quais quase 4 oficiados junto a esta Corte de Contas. Não preciso falar muito sobre mim, que o conselheiro Rodrigo Chamum praticamente descreveu um pouco aí de minha trajetória. Ingressei aqui no início de 2010, após prestar concurso de provas de títulos para o Ministério Público de Contas, do qual tenho a honra de ter participado, com o qual quero trabalhar em prol do interesse público, resguardar, é claro, a independência de cada um. Em final de 2011, ingressei como conselheiro desta Corte de Contas, na vaga justamente destinada ao Ministério Público de Contas. Em conjunto com o conselheiro Carlos Hanna e com os conselheiros Sérgio Abudib, Antônio Pimentel e Rodrigo Chamum, fizemos grandes mudanças nessa Corte de Contas, muitas necessárias para recolocá-la no devido lugar. Cabe destacar que essas mudanças profundas não seriam possíveis também sem o apoio do Ministério Público de Contas, da área técnica, bem como da sociedade, que clama por um tribunal mais atuante na fiscalização dos gastos públicos e por um julgamento justo. Foram inúmeros os avanços ocorridos no período. Tento listar agora alguns deles. Logo em 2010, tivemos a criação da Corregedoria, tendo como primeiro corregedor nosso atual presidente Sebastião Carlos Hanna, que a implantou, inclusive utilizando os debates da Corregedoria para gestar vários projetos que hoje estão já implantados ou em fase de implantação pelo Tribunal de Contas. Tive a honra de participar em conjunto com o conselheiro daqueles primeiros debates. Sobre a criação do Ministério Público de Contas, eu já falei que eu participei do Ministério Público de Contas. Entretanto, ressalto que foi a partir da gestão iniciada em meados de 2011, tendo à frente o conselheiro Sérgio Abudib, e também do período 2012-2013, tendo à frente o conselheiro Carlos Hanna, que o Ministério Público foi, aos poucos, tendo reconhecido os seus direitos, que hoje estão mais consolidados, mas que estamos abertos a reconhecer novos avanços, resguardando, é claro, toda a independência funcional e toda a importância que o Ministério Público de Contas tem para essa Corte.
Destaco também o restabelecimento do setor de engenharia, importante especialmente para avaliação, fiscalização de obras públicas. E falando em obras públicas, lembra o sistema GeoObras, implantado nessa gestão, e que o cidadão pode acompanhar a execução das mesmas. Um dos grandes gastos da administração é pessoal, e o outro são em obras públicas. Então, é uma forma que o cidadão tem de fiscalizar e ajudar os órgãos de controle externo nesse processo de fiscalização. Ressalto também a nova lei orgânica desta Corte de Contas, a Lei Complementar 621/2012, que antes de ser votada, foi debatida, não só com conselheiros, mas também com vários servidores deste tribunal. E a nova lei orgânica, senhor presidente, senhores conselheiros, consolidou algo que já estava em uso nesta Corte de Contas, que são as medidas cautelares. Antes estava em uso por força do mandamento constitucional e pela analogia com o Código de Processo Civil. Mas faltava uma regulamentação própria, que melhor a disciplinasse, para afastar qualquer incerteza jurídica. Então, essa disciplina foi inserida com a nova lei orgânica. E o nosso regimento aprovou um rito mais célere, inclusive com a criação de núcleo de cautelares, que deverá ser aprimorado devido à importância do assunto. Junto com o debate da lei orgânica, foi gestada e aprovada a Lei Complementar 622/2012, que regulamentou a carreira de auditor de controle externo, que, além de garantir um subsídio compatível com as suas funções, também garantiu a sua autonomia em atuação. Defendo e continuarei defendendo o direito da área técnica em manifestar-se com independência nos processos, pois isso contribui para um eficiente trabalho de controle externo. E também temos o nosso novo regimento. O antigo era de 2002, estava muito defasado, seja porque já existiu a nova lei orgânica, seja por causa da nova realidade. Depois de uma ampla discussão, o plenário aprovou a Resolução 261/2013, que é o nosso novo regimento interno. Ressalto que o novo regimento interno regulamentou a criação das câmaras de julgamento. A partir daí, o tribunal terá 3 sessões por semana, uma do pleno e outras 2 de câmaras, dando celeridade ao julgamento dos processos. E por falar em sessões, as nossas sessões passaram a ficar mais longas, devido ao amplo debate durante o julgamento dos processos. E são debates ricos. Temos também tido reuniões e sessões administrativas, destacando aqui a participação de todos os conselheiros, tendo o conselheiro Pimentel como contundente na defesa de suas posições. Foi também criado um portal de transparência, que são divulgados não somente dados simplificados, mas sim a gestão fiscal, execução orçamentária e financeira, licitações, contratos, gestão de pessoal, inclusive com as remunerações recebidas e outras informações importantes. Isso possibilita que qualquer cidadão acompanhe e possa questionar as atitudes do Tribunal de Contas. Afinal, nós não estamos acima da lei, apenas fiscalizamos a lei. E por falar em receber reclamações, questionamentos, sugestões, lembro que a lei orgânica criou a ouvidoria, atualmente ocupada pelo conselheiro Rodrigo Chamon. E este, senhor conselheiro, senhor presidente, é apenas um breve relato, pois muitos outros avanços ocorreram e, com certeza, continuarão ocorrendo. No dia de hoje, meus colegas me chamam para uma nova missão, que é estar à frente, em conjunto com eles, deste processo de transformação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, ocupando a presidência pelos próximos 2 anos. Agradeço a confiança em mim depositada. Quero trabalhar em conjunto com o plenário, com o Ministério Público de Contas, a área técnica, todo o corpo funcional e com a sociedade. Ressalto aqui a importância dessa chapa eleita, o conselheiro Rodrigo Chamon como vice-presidente, corregedor, conselheiro Sérgio Abudib, ouvidor conselheiro Pimentel, conselheiro Hanna, que estará no plenário, também estará nas câmaras, com toda a sua experiência aqui no Tribunal de Contas, e com isso vamos trabalhar junto para consolidar os avanços já conquistados e também para buscar novos horizontes para esta Corte de Contas, e sei que não estarei sozinho, por isso que aceitei esse desafio. E, encerrando aqui, quero dizer que ao fiscalizar, ao orientar, ao debater políticas públicas e também, quando for o caso, punir,
estamos contribuindo para o desenvolvimento do nosso Estado. Muito obrigado a todos. Obrigado, conselheiro Domingos, parabéns. E continua franqueada a palavra. Presidente. Conselheiro João Luiz. Somente para felicitar a nova composição diretiva do tribunal, ou melhor, a eleição desse novo corpo diretivo, em especial o conselheiro Domingos, que ficou com talvez a responsabilidade maior do exercício da presidência, e também por estar sucedendo ao conselheiro Carlos Rana, que também vai ser um desafio grande que Vossa Excelência vai enfrentar. Parabéns, e nos colocamos à disposição para qualquer atividade que seja necessária. Obrigado, conselheiro João Luiz. Continua franqueada. Senhor presidente. Conselheira Márcia. Parabenizo todos os eleitos hoje. Presidente eleito, doutor Domingos Taufner, vice-presidente, corregedor e ouvidor. E, desde já, parabenizo Vossa Excelência pelo trabalho efetuado, que não terminou ainda. Muito obrigado, conselheira Márcia. Conselheiro substituto Marco Antônio da Silva. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de felicitar o trabalho até então realizado pela mesa diretora da casa, e quero felicitar aos eleitos nessa data e não desejar boa sorte, né? Costumo dizer, declinar isso nas palavras quando profiro, mas eu quero desejar um bom trabalho. A sorte, ela fica como que meio ao acaso, né? Não depende tão somente do trabalho realizado, mas como o conselheiro Taufner, em conjunto com os demais conselheiros, conhecedores e técnico que é, né? Com certeza o trabalho será bem desenvolvido, porque a corte está alerta aos anseios da sociedade espírito-santense. Então, bom trabalho, e que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, conselheiro substituto Marco Antônio da Silva. Agradeço as manifestações de apoio, de carinho. Agora não é hora de discurso de despedida. Isso é para ser feito apenas quando dá posse, lá em dezembro. Hoje é hora de comemorar. E queria agradecer o apoio do plenário. Se o tribunal avançou, é porque o plenário esteve sempre unido e trabalhamos sempre com o mesmo objetivo. Agradecer a todos os servidores, agradecer à Assembleia Legislativa, que o avanço legislativo teve o apoio e a confiança da Assembleia ao aprovar a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, aliás, referência nacional como a melhor Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Brasil hoje, reconhecida como a melhor Lei Orgânica por vários tribunais de contas, pelo TCU. Também agradecer à Assembleia pela aprovação da lei que instituiu a nova carreira dos auditores de controle externo. Referência nacional, está servindo de paradigma para que o Congresso Nacional aprecie uma lei nacional que dê segurança e que garanta a independência funcional dos auditores de controle externo de todo o Brasil. Então, mas escrevi algumas coisinhas também, conselheiro Rodrigo. Pouca coisa. Escrevi com o coração. Já agradecendo a todos. Vou concluir a presidência do Tribunal de Contas com a sensação do dever cumprido. Ao longo do curto, mas produtivo período de 2 anos, mostramos resultados que resgataram a credibilidade do Tribunal de Contas perante a sociedade. Valorizamos a autonomia de um corpo de servidores que não tenho dúvida em afirmar que é um dos mais qualificados da administração pública capixaba e nacional. Podemos e temos que continuar avançando
na construção de uma instituição de excelência que sirva de paradigma para outras instituições de controle externo. Sem amarras políticas, sem omissão, sem submissão. Uma instituição sem donos, soberana, importantíssima na estrutura de um Estado democrático de direito. Um Tribunal de Contas que concretize o anseio de Rui Barbosa. Pautei nossa atuação sobre esses princípios. Superamos uma história recente negativa. Iniciamos em janeiro de 2012 um processo de reinvenção do Tribunal de Contas e que acabou vindo ao encontro dos desejos intrínsecos presentes nas manifestações de junho próximo. A população está exigindo, em resumo, o fortalecimento da governança pública, mais resultados, mais meritocracia, menos politização em detrimento da boa gestão técnica. Inserimos o Tribunal de Contas no cenário internacional. Temos protocolo e convênio com o BID e está em fase adiantada também com o Banco Mundial. E no cenário nacional, temos representantes na Tricom, no Instituto Rui Barbosa, temos forte parceria com o TCU, envolvendo grandes temas sobre gestão pública. Em dezembro, fecharemos nossa gestão com um grande evento nacional, que será o 27º Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, fato inédito em nosso Estado. Ocorrerá simultâneo o 4º Encontro dos Corais de Contas e a primeira Feira Técnica dos Tribunais de Contas do Brasil. Muito foi feito, muito temos ainda que fazer, porque o estoque de problemas e passivos acumulados, gerados nos 10 anos anteriores que antecederam nossa gestão, nos obriga, como gestores, a sermos audaciosos e ágeis na execução e finalização de muitos projetos estruturantes, de modo a sustentar a reconstrução moral e operacional do Tribunal de Contas ao longo do tempo. Antes de ser conselheiro, sou, sobretudo, um servidor público orgulhoso de trabalhar para a coletividade. Serei sempre um colaborador permanente, em constante estado de empreender, de fazer acontecer, de acreditar que o impossível pode virar realidade. Não gosto de zonas de conforto, gosto de desafios e sempre estarei pronto para encará-los. Trabalho, honestidade e sempre acreditar no ser humano são fatores vitais que me fazem acordar diariamente com toda a energia e compartilhá-la com todas as pessoas que me cercam e impulsioná-las a fazer o seu melhor. Tudo que conquistei profissionalmente na vida foi por meio do mérito, do estudo, da relação ética e profissional, do olho no olho, da honestidade intelectual, sem medo de me posicionar em prol da verdade. E para encerrar, deixo uma mensagem que conheci há mais de 30 anos, quando ingressei na Academia da Força Aérea, em Pirassununga, interior de São Paulo. Iniciava o curso de formação de oficiais aviadores, em 1982. Refiro-me ao poema C, de Rudyard Kipling, vencedor do Nobel de Literatura de 1907, tornando-se o primeiro autor da língua inglesa a receber tal prêmio. Se és capaz de manter a tua calma quando todos ao seu redor já a perderam e te culpam, de crer em ti quando estão todos duvidando e para esses, no entanto, encontrar uma desculpa, se és capaz
de esperar sem te desesperares, ou enganado, não mentir ao mentiroso, ou sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares, e não parecer bom demais e nem pretensioso. Se és capaz de pensar sem que a isso somente te atires, de sonhar sem fazer dos sonhos teus senhores, se, encontrando a derrota e o triunfo, conseguires tratar da mesma forma a esses dois impostores, se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas em armadilhas as verdades que disseste e as coisas por que deste a vida estraçalhadas e refazê-las com bem pouco que te reste, se és capaz de arriscar numa única parada tudo quanto ganhaste em toda a tua vida e perder, e ao perder, sem nunca dizer nada, resignado, tornar ao ponto de partida, de forçar coração, nervos, músculos, tudo, a dar, seja o que for que neles ainda existe, e a persistir, assim quando, exausto, contudo, restem a vontade em ti, que ainda te ordena, persiste. Se és capaz de entre a plebe não te corromperes, e entre reis não perderes a naturalidade, e de amigos, quer bons, quer maus, te defenderes, se a todos podes ser de alguma utilidade, se és capaz de dar, segundo por segundo, ao minuto fatal, todo o valor e brilho, tua é a terra, com tudo que existe no mundo, e o que ainda é o mais importante, és um homem, meu filho. Muito obrigado. Foram anos e anos vendo no muro da Academia da Força Aérea esse poema e não tinha como não lembrá-lo. Senhores conselheiros, senhores auditores, senhor procurador, haja vista a excepcionalidade da sessão e a eleição procedida, informo o adiamento do julgamento e apreciação de todos os processos constantes da pauta de hoje para a 78ª sessão ordinária de 2013, a ser realizada no dia 5 de novembro do corrente, terça-feira. Informo ainda que a partir de segunda-feira será dada largada para a transição da gestão 2012-2013 para a gestão 2014-2015. E, conselheiro Domingos Taufner, todas as informações que Vossa Excelência precisar e sua equipe estarão à disposição, seja com relação ao assunto da área administrativa, seja com relação ao assunto da área técnica. Está encerrada a sessão. Senhor presidente. Pois não, conselheiro. Quero fazer o último registro. Jamais esperaria o contrário de Vossa Excelência. Parabéns mais uma vez.